Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Teu nome nessa noite, pedindo a Tua misericórdia pelos nossos pecados, nossas imperfeições, e pedindo que o Senhor possa ser propício ao Teu povo, possa ser propício a nós, Teu povo, perdoando os nossos pecados, sarando a nossa terra, nos purificando pelo sangue do Cordeiro e nos abençoando, Senhor. Nós precisamos da Tua proteção, nós precisamos da Tua direção. Não podemos, ó Deus, andar nessa jornada sem o dono da jornada, sem aquele que nos conduzirá para a finalidade que é a eternidade contigo. Nós queremos nessa noite, ó Deus, que o Senhor ponha as suas mãos sobre nós, tenha misericórdia de nós, mude o curso de todas as coisas em nossas vidas que não estão de acordo com a Tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, pelo perdão, pelo favor de Deus, pelo favorecimento de Deus, viver na presença do Espírito Santo, viver no Espírito de tal forma que o Teu Espírito nos conduza para a Tua vontade e não nós, com os nossos próprios sentimentos, venhamos, ó Deus, nos conduzir. Que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito nos encaminhe e que em nome de Jesus possamos trilhar uma jornada que não seja uma invenção da nossa cabeça, mas que seja de fato uma obediência à santa palavra de Deus. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz a todos que estão conosco nesta noite, em mais um culto, em mais uma live, que nós queremos levar a palavra de Deus até você, né, e entendemos que estamos aqui por permissão do Senhor, que é o Senhor quem tem de fato nos ajudado e nos conduzido até esse ponto que estamos. E se até aqui o Senhor nos abençoou, o Senhor vai nos abençoar muito mais. Então eu quero ler com você um texto da Bíblia, como reflexão inicial. Hoje não será esse texto a meditação de mais tarde, porque hoje nós temos um pregador diferente, o pastor Lucas, será o pregoeiro da justiça dessa noite, glória a Deus por isso. Então, eu quero deixar aqui a leitura de Romanos, capítulo de número 11 e versículo de número 16. Esse versículo, ele tem me tocado, né? É um versículo que está dentro de um contexto que nós não podemos tirar desse contexto, que é a nação de Israel, que foi rejeitada por um tempo, porque se endureceu para Deus, mas aqui o capítulo inteiro o apóstolo Paulo está dizendo que Deus não rejeitou ela para sempre, porque como ela tinha nascido de Deus, uma nação que nasceu de Deus, né, lá do seu início, lá da sua raiz, por mais que o povo tenha se endurecido, e Deus tenha rejeitado por um tempo, tempo esse que a igreja foi enxertada no plano de Deus. O apóstolo Paulo chama até de oliveira brava, que foi cortado os ramos da oliveira verdadeira, que é Israel, que foram aqueles que rejeitaram a Jesus, rejeitaram o plano da salvação, e a igreja entrou nesse lugar, mas que nós somos ramos alheios a oliveira verdadeira. Então nós somos a oliveira brava, que contra a natureza foi enxertada. Porém, o plano de Deus continuará com Israel, porque ele nasceu de Deus. Então esse versículo é poderoso. E o versículo diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Esse versículo me traz uma profunda reflexão
em torno da nação de Israel, aplicando para as nossas vidas e mostrando o seguinte, que a maior importância de nossas vidas é que dentro do mais íntimo de nosso ser, na nossa raiz, lá no mais profundo de nosso ser, onde, como diz o provérbio, né, de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Então lá no fundo do coração, de onde procedem as fontes da vida, se lá na minha raiz o Senhor tiver tocado, lá no meu âmago o Senhor tiver tocado, e eu for santo lá, então tudo que eu fizer a partir de lá será santo. Porque o que ele diz aqui, se a raiz for santa, também os ramos o serão. Então por que Israel não foi rejeitado? Ainda que algumas gerações de judeus negaram a Jesus. É porque toda a história de Israel, desde o seu nascedouro, era um povo santo, formado pela vontade de Deus. Então, Deus não podia rejeitar o povo de Israel por causa de algumas gerações de judeus que não quiseram Jesus. Então, Israel permaneceu com a sua história, Deus considerando de onde ele nasceu, Deus considerando como foi que essa nação foi formada. Ele diz que lá no futuro ela será lembrada, e existe um remanescente fiel que será salvo. Então, irmãos, isso me traz uma profunda reflexão para iniciar o culto dessa noite, mostrando que há uma necessidade premente, há uma necessidade profunda, uma necessidade que grita dentro dessa nossa geração, grita dentro da humanidade, que se lá dentro do âmago, do mais profundo de cada pessoa, Deus estiver injetado ali a sua palavra, tiver injetado a sua verdade, e ela estiver lá, então você pode ter certeza, tudo que for gerado a partir dali, você pode ter certeza que também será santo. E por mais que você, como o povo de Israel, perder a visão do que Deus está fazendo, como o povo de Israel perdeu, Jesus até disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis, como uma galinha, te colocar debaixo como pintinhos, colocar debaixo das minhas asas, tu não quiseste. Então, existe um momento que Israel perdeu a visão, Jesus ali oferecendo salvação gratuita, oferecendo redenção, e o povo não via em Cristo a solução dos seus problemas, a salvação da sua vida, o perdão dos seus pecados. Mas, mesmo assim, Deus não deixou de querer Israel, porque desde a sua raiz Israel era santo. Então, irmãos, se Deus nasceu no teu íntimo, na tua raiz do teu ser, então você pode ter certeza, você pode até falhar porque você é humano, você pode até se equivocar porque você é humano, você pode pecar porque você é humano, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai te reconduzir, e o projeto de Deus na tua vida será santo. Tudo que vier de ti, o Senhor vai fazer ser santo, porque na tua raiz você recebeu a palavra de Deus. Fique com essa palavra, porque nós vamos ouvir muito a palavra de Deus ainda nessa noite, o Senhor vai falar com você. Então nós vamos louvar agora a irmã Camila e o irmão Derek, e louve a Deus na sua casa, louve a Deus na sua residência, porque Deus vai fazer milagres na vida daqueles que estiverem louvando, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a você, meu querido, minha querida, com a graça e a paz do Senhor. Convido nesse momento a você a adorarmos ao nosso Senhor Jesus. Nosso Deus é maravilhoso, meu querido. Nosso Deus é fiel. Ele tem estado comigo, Ele tem estado contigo, tem te dado forças. Senhor Jesus, queremos mais do Senhor. Queremos mais, Senhor Jesus, da Tua presença em nós. Que o Senhor venha derramar a Tua graça, meu Deus, o Teu poder. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh Senhor Jesus, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Pai Santo. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bendito Tu és, Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Oh Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Glorioso és Tu, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Tu és santo, 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 santo. Santo, 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 santo.
O Senhor está conosco, Senhor. Oh, Pai, queremos mais de Ti, Senhor Jesus. Não queremos, Senhor Jesus, fazer a nossa vontade, Senhor, mas queremos, meu Deus, fazer a Tua vontade, meu Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações, Senhor. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias. Glória a Deus, Senhor Jesus. Santo, santo Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias. Glorioso é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, Tu és nosso Senhor, nosso Salvador. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra mim. Oh, Senhor, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Senhor, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas
céus, Senhor, em sinal de rendição e de agradecimento, Senhor. Pois cremos, meu Deus, que o Senhor tem estado conosco, Paizinho Santo. Glorioso é o Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, agora nós iremos ouvir a palavra de Deus. Quero convidar o pastor Lucas, que vai estar nos trazendo a palavra de Deus nessa noite. Prepare o seu coração, pois Deus tem uma palavra para você. Amém, meus irmãos. Graças e paz a todos os ouvintes. Amém. Vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus, né? Mais um culto que é de doutrina, né? Seguindo sempre a programação da nossa igreja. Amém. Apesar de ser um culto de doutrina, de ensino, mas Deus sempre quer falar com o seu povo através da sua palavra. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 10 e 11. João, capítulo 19, versículo 10 e 11, diz assim: Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade tereis sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Amém? Aqui é um interrogatório de Jesus perante Pilatos, não é? E Pilatos faz várias perguntas para Jesus, né, no interrogatório. Pergunta: você é o rei dos judeus? Né? Pilatos queria saber: você aqui é uma acusação ou é um fato? Ou você que está se dizendo? E Jesus falou: não, você que está dizendo, né? Ou seja, ele não disse nem o que o povo dizia, porque o povo dizia, não é? Ele também não disse como uma acusação do sumo sacerdote, porque os sumos sacerdotes estavam acusando ele, mas disse assim: olha, você está dizendo, não é? Você está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Aí mais para frente ele fala outras perguntas, e ele vai ao povo e fala assim: olha, eu não vi nenhuma culpa neste homem aqui não, vou soltar ele aí. E o povo: não crucifica, né? Ele é um criminoso e tal. Pilatos volta novamente para dentro, né, lá onde estava sendo interrogado, o pretório, e ele faz essa pergunta: olha, você não vai dizer nada, estão te acusando, você não vai dizer nada, né? Você não sabia que eu tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar, né? E Jesus falou assim: olha, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não te fosse dado, né? O maior pecado tem quem me entregou a ti, né? Mas o que eu quero falar, irmãos, é dessa autoridade. Na versão atualizada diz autoridade, mas na versão corrigida ele diz assim, que foi uma das primeiras que eu ouvi falar, das primeiras que eu li. Ele diz assim: você não sabe que eu tenho poder, de Pilatos dizendo para Jesus, você não sabe que eu tenho poder de te soltar e tenho poder de te crucificar? E Jesus responde assim: mas você não teria nenhum poder sobre mim se do céu não te fosse dado, né? Eu quero falar sobre esse poder, né? Sobre esse poder, sobre a autoridade. Nós vamos ver aqui sobre o poder que vem de Deus, né? Jesus falou ali para Pilatos: olha, você não teria esse poder se do céu não te fosse dado, se Deus não tivesse te dado esse poder, né? Porque Pilatos estava se gabando: olha, eu sou aqui um governador, eu sou aqui, eu posso te soltar, governador aqui da Judéia, né? Eu sou uma autoridade romana. Mas Jesus falou assim: você não teria esse poder se Deus não permitisse.
Você não teria esse poder se Deus não tivesse te dado. Né? Ele estava se orgulhando desse poder. Né? Então, vamos ver sobre esse poder que vem de Deus. Existe uma frase aí no mundo que diz assim: você quer conhecer alguém? Dê poder para ela. Né? E tem outra frase parecida: agora você quer conhecer realmente ela? Tire o poder dela. Não é? A pessoa às vezes não é nada, não aparece nada, mas quando é entregue algo para ela, né, ela começa a ser diferente. Vamos trazer aqui para dentro da igreja, às vezes é um irmão, às vezes não ora muito, não é muito para a igreja, não é? Mas às vezes recebe um poder, uma autoridade, parece que ele começa a orar mais, ele vai mais para os cultos, ele está diferente, a pessoa fala assim: eu não conhecia essa pessoa, né? Mas se você quer realmente conhecer ela, agora tira esse poder dela. Nem vai ser o que ela era antes, nem o que ela estava sendo, não é? Ela vai, vamos dizer assim, se revelar. Tem pessoas que assim, não são todos os casos, não é? Mas existe essa frase: quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Quer conhecer realmente, tira esse poder dela, né? Mas Jesus estava falando desse poder que vem de Deus. Ora, se tem um poder que vem de Deus, existe um poder que não vem de Deus, né? Porque as pessoas podem estar fazendo, né? Pode ter os seus poderes, suas coisas, mas às vezes não vem de Deus, né? Às vezes é um impulso, às vezes é uma vontade, às vezes nem sempre é um chamado, a pessoa tenta lutar, persiste, lá no mais pra frente, ele não, acho que Deus não tinha me chamado, Deus nunca nem chamou ela, né? Às vezes Deus vê. Às vezes as pessoas assim. Então hoje nós vamos estudar de como é que você sabe que tem esse poder, né, para Deus. Eu coloquei aqui 4 pontos, porque se você for estudar sobre poder na Bíblia, é muito vasto, né? Tem muitas linhas, tem muitos ramos, né? São muitos versículos que explicam, né? Não dá aqui para a gente estudar numa live, né? Vocês sabem que eu não prego muito, né, de tempo, né? Então eu coloquei, separei só 3 tópicos sobre esse poder que vem de Deus. O poder que vem de Deus. Se você analisar, você vê que tem essas características, então esse poder que você tem, o que você está fazendo é de Deus, não é? Eu coloquei 4 pontos. O primeiro ponto, o poder que vem de Deus, o poder, a autoridade, né? O poder que vem de Deus, primeiro ele tem que vir do céu. Primeira coisa, primeiro ponto, ele tem que vir do céu. Jesus falou: nenhuma autoridade, nenhum poder te é dado se não vir do céu, não vir do alto, se não vir de Deus. Então, primeira coisa que eu tenho que ver é que se esse poder vem de Deus, vem do alto, vem do céu. Como eu falei, às vezes a pessoa persiste, insiste em um chamado que não é para ela, né? Às vezes quer ser um cantor, uma voz feia, tá com a rachada, fica insistindo, e às vezes não é isso que Deus quer, né? Às vezes não é isso que veio de Deus, né? Então, primeiramente, consulte a Deus, veja se realmente isso é de Deus. Eu sinto que eu tenho que ser um pastor, mas isso vem de Deus. Então ore, consulte a Deus para ver se vem de Deus. Porque se não vir de Deus, você vai insistir e aquilo que você fizer não é o poder de Deus, né? Não é o poder de Deus, não é o poder que Deus quer para você, né? Então, primeiramente, veja se é de Deus. Veja se é de Deus. Não é um chamado, não é simplesmente uma vontade, né? Mas, acima de tudo, é a vontade de Deus, né? Então, primeira coisa, veja se vem de Deus. Aqui o versículo está falando. Jesus falou para Pilatos: olha, esse poder aí, você não teria esse poder se não viesse de Deus, se não viesse do alto, se não viesse do céu, né? Então a primeira coisa que eu tenho que saber se esse poder é de Deus é que ele tem que vir do alto, do céu. Um versículo conhecido, né? Não vou colocar muitos versículos, mas tem um que é bastante conhecido da igreja, que é aqui em Lucas 24. Lucas 24, 49 diz assim:
eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Então, o poder tem que vir do alto, o poder tem que vir do céu. Então, primeira característica do poder que vem de Deus, ele vem do alto, do céu, é da vontade de Deus, né? Então, como é que uma pessoa tem o poder de Deus? Se foi realmente Deus que chamou ela, né? Se realmente tem um chamado de Deus, né? Então tem que vir do alto. Amém? A segunda característica, o segundo ponto aqui desse poder que vem de Deus, é que ele só vem pela obediência. Primeira coisa, tem que vir de Deus. Segunda coisa, o poder que vem de Deus só pode vir pela obediência. Às vezes tem gente na igreja que faz de tudo. Tem muitas igrejas por aí que a pessoa faz até reboliço, faz tudo enquanto, milagres, cura, mas não é uma pessoa obediente, né? Você quer ter esse poder? Comece a obedecer. Comece a obedecer. Não é? Não me submeto a ninguém, eu não quero fazer nada, mas eu quero ter o poder. Não, você nunca vai ter esse poder sem obediência, né? O poder que vem de Deus, o poder que vem de alto, é o poder, só vem pela obediência. Se você tem um chamado de tocar violão como deve, mas eu não me submeto, não é? Como eu falei, tem pessoa que não ora, que não vai para a igreja, não está em nada e quer ter alguma coisa, quer ter algum poder, não é? O poder só vem pela obediência. Obedeça, né? Fique onde Deus te colocou, obedeça ao seu pastor, né? Principalmente. Tem gente que o pastor não me vê, não me dá poder, até vai para outra igreja, procura outro canto, mas que aqui não tem poder para mim, porque não tem obediência, né? Quando é que Deus vai me ver? Quando é que o pastor vai me ver? Pela obediência. Talvez nem seja isso que Deus quer, que foi o primeiro ponto, né? Que tem que vir do céu, tem que vir de Deus. E o segundo, além de vir de Deus, tem que vir pela obediência. Se é de Deus, Deus falou comigo, eu não me submeto a homem, não me submeto a ninguém, porque Deus falou comigo. Não é assim. Ainda neste versículo, Jesus falou: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou assim: olha, não é para vocês saírem sem o poder, não. Obedeça. Obedeça. Em Atos, capítulo 2, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Os que permaneceram na cidade. Somente aqueles 120 que permaneceram na cidade estavam reunidos. Jesus falou para mim permanecer em Jerusalém, mas eu vou sair, eu acho que o poder de Deus vai me alcançar lá. Não, o poder só foi para aqueles que obedeceram, né? O poder que vem de Deus só vem pela obediência. Você quer esse poder? Obedeça. Só vem pela obediência. Amém? Então, ele tem que vir do alto, né? Ele só vem pela obediência. Este poder de Deus, esta autoridade, né? E é que eles foram cheios que obedeceram. Então, primeiro ponto, tem que vir de Deus. Segundo, só vem pela obediência. Em terceiro lugar, o poder que vem de Deus, ele não vem sem sacrifício. Não existe nenhum poder que Deus dê, né? que não exija sacrifício. Nenhum. Que não exija compromisso. Eu tenho um chamado, não é? Deus falou comigo, é o meu chamado, não é? Eu estou até obedecendo, mas não quero fazer sacrifícios, né? O poder de Deus não vem sem sacrifício. O poder de Deus exige sacrifício, né? Quantas pessoas, talvez já falaram até aqui para o pastor, falaram assim: vou me congregar numa igreja mais perto, porque ela não quer sacrifício, né? Eu acho que Deus vai me tirar do poder nessa outra igreja que é mais perto da minha casa, né? Eu quero as facilidades, eu quero ser cheio do poder, mas na hora da vigília estou dormindo, não quero fazer um sacrifício de ir lá. Nas orações de segunda, não quero fazer o sacrifício de orar a segunda, eu quero ficar em casa assistindo.
Eu quero ser cheio do poder, eu quero que Deus cumpra o meu chamado, mas eu não quero sacrifício, né? Tem gente que não ouve a voz de Deus, tem gente que não obedece, tem gente que não quer fazer sacrifício e quer ser cheio do poder, quer ter poder. Se esse poder não é de Deus, como é que eu sei se não tem obediência? Veja a vida da pessoa, tem obediência, ele pode até virar a igreja de cabeça para baixo, ou fazer alguma coisa. Se ele não é obediente, nesse poder não é de Deus. Nós vamos ver mais na frente aqui um caso, na palavra de Deus, né? Mas não é de Deus, não é obediente e não quer fazer sacrifício, também não é de Deus. Como uma pessoa que não é de oração, como uma pessoa que não tem leitura bíblica regular, ela pode ser cheia de poder, ela pode ter algum poder, se não vem de Deus. Nós vamos ver aqui, né? Então, o poder de Deus exige sacrifício, não vem sem sacrifício. Aqui no livro de Atos, é também conhecida essa história, no capítulo 8, fala sobre um camarada chamado Simão, né? Quando teve a primeira perseguição da igreja, alguns discípulos foram dispersos e Filipe foi para Samaria, né? Quando ele chega em Samaria, ele faz alguns prodígios, ele faz alguns milagres, às vezes que começaram a andar, paralíticos, né? A gente sendo liberta, e começou um poder ali. E a Bíblia diz que na cidade também existia um chamado Simão, né? Simão o mágico. E ele até, vamos dizer assim, se converteu, se convenceu, foi até batizado. Olha, grande bênção, né? Foi batizado, aceitou a palavra, aceitou Jesus, né? Era um crente ali, vamos dizer, firme. A Bíblia diz que para onde Filipe ia, o Simão ia atrás, e ele ficava extasiado, ficava admirado pelos milagres de Filipe, né? Porque ele já se intitulava grande, ele se intitulava que era cheio do poder, então ele ficava impressionado. Quando os discípulos viram aquilo, ou seja, aquilo que estava acontecendo em Samaria, né? A palavra crescendo, os milagres, Pedro e João foram lá, os discípulos foram lá ver, averiguar. Quando eles chegam lá, Pedro e João, eles começam a impor as mãos sobre as pessoas começavam a ser batizadas no Espírito Santo. Ora, se Simão já se impressionava com Filipe, ele ficou mais impressionado com João e Pedro. E chegou para Pedro e falou assim: Pedro, me dá esse poder aí para mim, Pedro. Me dá esse poder. Aí Pedro: não, pois tá bom, eu vou botar aqui a mão na sua cabeça. Não, não é esse poder não. Eu quero botar a mão na cabeça das pessoas também, né? Pega aqui um dinheiro, paga, me dá aqui, eu compro esse poder. Ele queria comprar o poder, porque Simão era um mágico. Talvez ele já tinha usado o seu dinheiro para adquirir os poderes, fazendo um curso, né? Ou comprando livro. A Bíblia diz que tinha vários livros de magia lá, né? Antigamente. Tem alguns magos que se convertiam, eles tinham que queimar os livros. E então ele falou: não, eu quero fazer esse curso de botar a mão na cabeça das pessoas ser batizadas. Não quero ser batizado não, eu quero esse poder de botar a mão na cabeça das pessoas para ser batizado, né? Aqui no capítulo 8 de Atos, no versículo 19 e 20, diz assim: porque Simão falou para Pedro, Simão o mágico, não é Simão Pedro não, Simão o mágico falou para Pedro, ele diz assim: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. No versículo 20, Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio deles o dom de Deus. Não queria uma coisinha fácil, não, eu quero só pagar e já quero cheio do Espírito Santo, para botar o Espírito Santo nos outros, para os outros ser batizados. Ele não queria sacrifício, né? Ele queria um poder de encher os outros, não é de ser cheio, de encher os outros sem um sacrifício. Muita gente querendo isso. Quero ser renomado, quero ser um grande pastor, quero ser um grande evangelista, um grande missionário, né? Ou um grande cantor da parte do louvor, mas não quer sacrifício. Quando eu chegar aqui pro Derek, pega esse dinheiro, vem aqui, tu vai me ensinar a tocar. Eu não sei nem para onde vai o rumo, né? As pessoas pensam que é fácil assim, né?
É igual tocar violão, todo mundo pensa que é fácil, mas quando compra o violão, que vê que tem um sacrifício, não é bem nem o chamado dele, né? Às vezes acaba desistindo. Então, irmão, o poder de Deus, o dom de Deus, até como Pedro falou aqui, né? Ele exige sacrifício. Simão não queria sacrifício. A coisa é fácil, quero pagar e não quero sacrifício, né? Em quarto lugar, né? Primeiro tem que vir de Deus, só vem pela obediência. Simão não queria obedecer, ele queria fácil e não vem sem sacrifício, o poder de Deus. Em quarto e último lugar, este poder é para servir a igreja e não para promoção própria. O poder de Deus, esse poder é para servir a igreja e não para promoção própria. Ainda voltando aqui para o caso de Simão. Simão, ele se intitulava o grande poder. Antes de conhecer Filipe, de conhecer os apóstolos, ali em Samaria, ele disse que era o grande poder, né? Sou o grande poder. E as pessoas começaram a dizer assim: olha, esse Simão tem o poder de Deus. E ele mesmo se ensoberbecia: eu sou o grande poder, né? Ou seja, ele não queria servir ninguém, era a promoção própria dele, né? E este poder, o poder que vem de Deus, não é. Porque que quando Filipe chegou, ele começou a fazer muitos milagres, não é? E Simão ali ficou atônito, né? Ficou admirado com aquele poder de Filipe, que não era o mesmo poder dele, porque Filipe era obediente, né? Porque Filipe tinha um chamado, porque Filipe tinha um sacrifício. Então o poder de Filipe era o poder de Deus, mas o de Simão não. Embora as pessoas dizendo: olha, Simão tem o poder de Deus, embora ele venha dizendo: eu sou o grande poder, não tinha o poder de Deus, não era o poder de Deus. Não importa se é um poder grande, não importa se as pessoas dizem é um grande poder, tem o poder de Deus, mas sem sacrifício, sem obediência, sem ser a vontade de Deus, isso não é o poder de Deus, não é para promoção própria. Pedro continua dizendo para eles assim: olha, você não tem parte neste ministério. Ele diz aqui: toma o teu dinheiro seja contigo. Você não tem parte nesse ministério, porque você não quer servir a igreja, você quer promoção própria. Ele diz aqui: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, a pessoa não tem um coração reto, que não tem compromisso, que é por vaidade, que é por promoção própria. Esse poder não é de Deus. Esse poder não é de Deus. Eles aqui não tem parte. Não, você não vai ser nosso aqui não. Se quer esse poder de botar Deus não vai aceitar isso. Deus não vai querer. E ele diz aqui: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o teu intento do coração, né? Pedro condenou ali gravemente, não é? Isso ali era um erro muito grave. E ele diz assim: porque vejo que, no verso 23, porque vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade, né? Esse poder é um poder falso, né? Você quer fazer essas coisas dizendo que este é o poder de Deus, não é. Você está em fel de amargura, você não tem parte conosco, né? E que se arrependa, você está fazendo errado, né? E ele, Simão falou para Pedro assim: então roga a Deus que não aconteça isso. Ele ficou com medo do castigo, né? Mas não quis se converter. Então, você quer o poder de Deus? Primeiro consulte a Deus, vê se é isso mesmo que Deus quer. Tem que vir de Deus, como Jesus falou para Pilatos. Você não teria esse poder se não viesse do céu, né? Eu creio que você vai ser usado. Se você quer ser usado, você quer ter o poder de Deus, ser cheio do poder de Deus, você tem que obedecer a palavra de Deus, tem que obedecer a isso. Primeiro ver se é de Deus, se esse poder é de Deus. Como é que eu sei que esse poder é de Deus? Pela obediência. Obedeça, né? Ore mais, né? Nós estamos passando por um tempo, né, que não podemos ir para a igreja. Muita gente diz assim: eu estou sentindo falta da igreja. Será que você pode dizer isso também, né? Quantas segunda-feiras, né, talvez você não passou sem ir para a igreja, né? Houve relatos de irmãos que o pastor está contando que irmãos pararam em frente à igreja e começaram a chorar, não é? Falta, né? Então, se quer o poder de Deus, obedeça, ore,
quando passar essa pandemia, vocês sabem, já saem os cultos da igreja, quarta, né? Quantas pessoas não sentem falta do culto de quarta, né? Quantas pessoas já não estão mais nem sentindo falta do culto de hoje, que é o culto de sexta-feira, culto de doutrina, que para mim é o mais principal, né? Só vão um domingo e outro não, não é? Então, obedeça. E o sacrifício, tem que ter sacrifício. Ah, porque tem que estar todo dia na igreja, porque tem que estar em tudo enquanto, que tem que ir para a vigília, orar, não é? Porque tem que fazer isso, é sacrifício, não existe poder sem sacrifício, né? O apóstolo Paulo diz assim, vocês têm que apresentar o corpo de vocês como sacrifício vivo. Este é o culto racional, esse é o culto de verdade, sacrifício vivo. Então, obedeça, tenha sacrifício, que não é para promoção própria também. Então, eu creio que você vai ser cheio desse poder de Deus, poder realmente que vem do céu, não é? Pela obediência, pelo sacrifício, não é? Pela humilhação, não pela exaltação, mas pela exaltação própria. Esse é o verdadeiro poder de Deus, né? Por isso que Pedro, João, aqui citando capítulo 8, Filipe, faziam grandes milagres, faziam grandes prodígios, porque eles realmente tinham o poder de Deus. Eles sabiam o que era obediência, né? Pedro, Filipe, João, os demais apóstolos estavam entre aqueles 120. Os 120 que Jesus falou assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Nós já vimos aquilo, que era a obediência de ficar em Jerusalém, que era o sacrifício de ficar em Jerusalém. Era sacrifício porque não era a cidade deles, eles eram da Galileia, né? Então eles tinham que ficar ali, às vezes deixaram a família lá na Galileia, né? Eles eram galileus, e Jesus falou assim, não voltem para Galileia, fiquem em Jerusalém, até ser recebido o poder. É sacrifício, é obediência. A Bíblia diz que eles todos foram cheios do Espírito Santo, desse poder que Jesus fala, do poder de Deus, né? Que o poder de Deus ele possa entrar na sua vida, você seja grandemente usado pela palavra, grandemente usado para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus te chamou, como eles para curar. Quantas pessoas hoje estão necessitando de cura, né? Principalmente cura emocional, né? Para você dar uma palavra para uma pessoa que está precisando de uma palavra oportuna neste momento, né? Que o poder de Deus, esse poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus, invada a sua casa, invada a sua vida, né? Que você seja cheio do poder de Deus. Amém? Essa era a minha palavra, né? O poder que vem de Deus. Amém? Agradeço essa oportunidade. Que palavra maravilhosa, né? Tanto de poder, a gente pode dizer que essa palavra foi uma palavra poderosa. Agora eu refletindo ali, pensando, quando o pastor Lucas falava aqui de diversos exemplos, diversas realmente situações em que a gente sabe quando o poder vem de Deus e quando não vem. E juntando-se a isso, eu estava pensando em quantas pessoas, mesmo crentes, assumiram aquela postura nesse período de isolamento, de postar sempre, fique em casa, se mostra tão preocupado, né? Tão consciente, fique em casa. Mas a gente não vê essas pessoas colocarem assim, ah, que saudade da igreja. A gente não vê. A pessoa postar, que falta da igreja, que falta da casa de Deus. Não, é só, fique em casa, fique em casa. Preocupado com todo mundo, tão consciente, aconselha todo mundo. Mas nós não vemos essa pessoa postar, que falta da igreja, que saudade da igreja. Não é? Nós não vemos isso. E isso mostra muito a respeito da pessoa. Isso mostra muito a respeito de cada um de nós. Não é? Isso mostra muito a respeito de cada um de nós. Ou mesmo fora do período da pandemia, fora do período do isolamento social, nós nunca vimos as mesmas pessoas colocarem
eu amo a casa de Deus, vamos à casa de Deus. Não. Mas na hora de um momento desse, aí a pessoa se transforma em uma pessoa preocupada para incentivar as pessoas a ficarem em casa, porque ama tanto as pessoas, é tão preocupado com as pessoas. Mas aí na hora de dizer, vamos para a casa de Deus, como é bom estar na casa de Deus, nós não vemos aquela pessoa tão consciente ser mais consciente. Nós não vemos aquela pessoa mais preocupada. Quer dizer, só é necessário, só é importante obedecer o isolamento no período da pandemia. E fora do período da pandemia, não é importante ir para a igreja? E por que então nós não vemos o mesmo tipo de interesse em incentivar as pessoas para isso? Isso revela muito de nós, irmãos. Muito. Vai que a gente já tem vontade de ficar em casa, mesmo no tempo que não é isolamento. Vai que a gente já gosta de ficar em casa mesmo. E aí quando aparece uma obrigação de ficar, a pessoa fica ali, chega a casa. Vamos ficar em casa, agora sim. Agora chegou minha vez de ser profeta. Agora chegou minha vez de incentivar o povo. Porque eu não tenho como incentivar o povo para ir para a igreja. Porque eu mesmo quase não vou. Então, como eu gosto de ficar em casa, agora chega o isolamento. E agora mando o povo ficar em casa. Assentou comigo. Eu vou ser pregador do isolamento. Irmãos, pode parecer até uma brincadeira, mas isso revela muito de nós. Isso revela muito do nosso caráter, do nosso jeito. E a gente muitas vezes vê pessoas mais preocupadas em incentivar as pessoas a ficarem em casa para não contrair coronavírus, do que a ir para a casa de Deus fora desse período de pandemia. Olha, Jesus está aguardando você quando esse período de isolamento passar, para ver se você vai incentivar o povo a ir à casa de Deus, para ver se você vai postar frases como a casa de Deus é maravilhosa, do mesmo jeito que você se preocupa em incentivar o povo a ficar em casa. O Senhor Jesus está esperando tudo isso passar. Então, querido, se torne uma pessoa cheia do poder de Deus. Palavra poderosa. Voltando aqui para a palavra maravilhosa. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Mas seja uma pessoa cheia do poder de Deus mesmo, para incentivar, não somente para que as pessoas se conservem saudáveis no corpo, sem contrair coronavírus, isolamento social, mas incentive também o povo que seja saudáveis no espírito. Davi disse, alegrei-me quando me disseram. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo, porque o Senhor é Deus, poderoso, santo, excelso, maravilhoso. Ninguém há como o Senhor. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e nos santifique em Cristo, nos capacite e nos dê o teu poder, que nós possamos cumprir os requisitos de receber um poder que vem do alto e não somente da nossa empolgação, de receber um poder por obediência, com sacrifício, para servir a Deus e não para mérito próprio. Que o Senhor em Cristo abençoe a tua igreja e encha ela do teu poder, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos ouvir aqui a irmã Camila louvando a Deus com mais um hino. Quando ele findar, o culto também está encerrado.